Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais este momento de estudo, mais este momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, a nosso Pai, de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, infinita justiça, por nos conceder mais uma vez a oportunidade da vida. Agradecemos a este Pai que sempre nos deixa infinitas portas abertas para o nosso arrependimento e trabalharmos verdadeiramente a nossa melhoria. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para todos nós, para toda a humanidade. Por isso agradecemos a este Senhor que nos deixou estes belíssimos ensinamentos, conforme nós conhecemos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Muito obrigado a Jesus de Nazaré. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que esses abnegados companheiros constantemente nos ofertam ao longo da nossa trajetória. Estes mensageiros de Jesus, que constantemente possuem aquela disposição firme em nos auxiliar. Mas é preciso, conforme nós sabemos, é preciso que nós ofertemos algo de nós. É preciso que façamos alguma coisa. É preciso que preparemos o nosso ambiente mental para que eles possam agir na nossa vida. Agradecemos a todos vocês que vão chegando e se conectando aqui conosco nesta página virtual, nesta página de estudos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, neste centro espírita virtual que recebe a todos que queiram estudar conosco, a todos que queiram ouvir e participar acerca destas reflexões em relação ao Evangelho de Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome do Cristo, recebam todos o meu abraço fraternal, todos e todas, companheiros e companheiras de jornada, o meu abraço fraternal e de imensa gratidão por mais esta oportunidade e pela presença de todos. Então hoje aqui nos encontramos para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões, e trouxemos para este momento mais um capítulo do livro da Esperança, livro de autoria de Chico Xavier, em parceria com o Espírito Emmanuel, aquele companheiro que foi aqui na Terra o mentor de Chico Xavier, que acompanhou e assistiu constantemente Chico Xavier durante décadas aqui na Terra, realizando este belíssimo trabalho de semeadura do Evangelho, esclarecimentos acerca do Evangelho. Um verdadeiro exemplo de cristão, não de simplesmente espírita, já que espírita é o mesmo que cristão. Então Jesus mandou à Terra Chico Xavier, juntamente com Emmanuel, com esta incumbência, e demais companheiros do plano espiritual e aqui da Terra também, que participaram deste trabalho, para nos deixarem este belíssimo e inesgotável legado que é a obra Chico Xavier. Então hoje, o capítulo que trouxemos do livro da Esperança, seguindo esta sequência cronológica de estudos, capítulo a capítulo, já que o livro da Esperança ele é composto por 90 capítulos, além do prefácio. Então hoje, o capítulo é o de número 23. E hoje, mais uma vez, falaremos acerca da paciência. Já que no nosso último encontro, quando estudamos o capítulo de número 22, também falamos sobre paciência, sobre delicadeza,
sobre afabilidade, sobre atenção, sobre brandura, sobre o uso correto do nosso verbo. Então, hoje, o capítulo 23 tem como título Nos Domínios da Paciência. Então, aqui Emmanuel nos falará acerca deste domínios da paciência. E trouxemos também, conforme já é de costume, mais uma leitura de um capítulo do livro Minutos de Sabedoria, também seguindo a sequência cronológica. Hoje o capítulo de número 44 do livro Minutos de Sabedoria. E coincidentemente, colocando esse coincidentemente entre aspas, porque sabemos que não existem coincidências, Carlos Torres Pastorino nos traz aqui neste capítulo 44 também exatamente sobre a necessidade de mantermos ou cultivarmos em nós a paciência. Então ele nos diz aqui da seguinte maneira: sua irritação não solucionará problema algum. Então aqui ele nos fala que sua irritação não solucionará problema algum. E apenas respondendo a nossa companheira Gaudi Maria Reis, sim, minha irmã, estamos neste momento ao vivo, online, aqui ao vivo, realizando este estudo, estas reflexões. Depois este estudo ficará aqui gravado à disposição de todos, que poderão replicar isso aí em outras páginas, em outros grupos, em salas de estudos, e constantemente fazemos isto também. Eu mesmo replico em outras páginas e salas de estudos o material que fica aqui gravado à disposição de todos. Mas neste momento, sim, estamos ao vivo. Então aqui Carlos Torres Pastorino nos chama a atenção para essa necessidade de mantermos a calma, porque a irritação nunca solucionou o problema de ninguém e jamais solucionará algum problema. E aí ele diz que medite na grande vantagem de não irritar-se para não prejudicar a sua saúde. Sem sombra de dúvida que ao nos irritarmos, nós nos desequilibramos e prejudicamos assim a nossa saúde, a saúde do corpo físico, bem como a saúde espiritual, que fica desequilibrada. Então ele diz na sequência: se você não se irritar, seu interlocutor voltará aos poucos à serenidade. Sim, sem sombra de dúvida, se você está conversando com alguém que está irritado, ou seja, o seu interlocutor, e você não entrar no mesmo estado vibratório dele de desequilíbrio, sem sombra de dúvida que o seu equilíbrio, a sua serenidade, contribuirá para que o interlocutor também volte aos poucos o equilíbrio e todos poderemos nos entender, conforme nos fala aqui Carlos Torres Pastorino. E ainda acrescenta: seja calmo. Pense bastante antes de falar. Então, todos nós que aqui nos encontramos, todos nós, sem sombra de dúvida, em diversos momentos da nossa trajetória nesta existência no corpo físico, nós já nos desequilibramos tantas e tantas vezes, mas sabemos que só perderemos com isto. É preciso, sim, mantermos a calma e pensar bastante antes de falarmos com irritação. E aí ele diz, para encerrar estes belíssimos ensinamentos: e não se irrite, porque a irritação não pode solucionar problema nenhum. Conforme ele disse no início, nunca você teve notícia de que a irritação tenha solucionado o problema de alguma criatura, mas sim, nós temos notícias constantemente, principalmente de nós mesmos, que a irritação prejudica constantemente. Então aqui chegamos
nas palavras que Emmanuel nos trouxe através de Chico Xavier, neste belíssimo capítulo 23, nos domínios da paciência do livro da esperança. E como sempre, Emmanuel traz em cada capítulo deste livro uma referência do Evangelho de Jesus ou de alguma carta dos apóstolos. Então aqui hoje ele trouxe palavras de Jesus anotadas por Mateus, também lá do Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 16, onde Jesus nos chamou a atenção para aquela necessidade de fazermos brilhar a nossa luz. E sem sombra de dúvida que não brilharemos a nossa luz em desequilíbrio. É preciso calma, é preciso serenidade, é preciso equilíbrio constantemente. Então Jesus nos disse o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então aqui Jesus deixou bem claro que é preciso que nós façamos brilhar a nossa luz diante dos homens, não para que os homens glorifiquem a nós em relação às atividades ou alguma coisa que estejamos fazendo no bem, mas que glorifiquem a Deus que está nos céus. Então aqui Emmanuel fez este destaque e ainda traz como referência de o Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma vez do capítulo 9, no nosso último encontro, também foi do capítulo 9, o item 6. Hoje ele trouxe do capítulo 9, o item 7, que é exatamente sobre a paciência. Então ele nos diz o seguinte, os espíritos amigos nos disseram o seguinte: sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Então aqui Emmanuel fez esse destaque, já que o estudo é sobre paciência, então ele trouxe esse parágrafo desta belíssima mensagem de um espírito amigo que Kardec colocou neste item 7 do capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Sede pacientes, porque a paciência também é uma caridade. E nós temos a necessidade de praticarmos a caridade sem sombra de dúvida, porque Jesus veio aqui e exemplificou, colocou na prática esta necessidade de colocarmos também no nosso dia a dia a caridade em movimento através das nossas boas atitudes. E conforme nós encontramos no capítulo 15º de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, onde os espíritos amigos nos falam que não existe um outro caminho para alcançarmos a chamada salvação ou iluminação espiritual, senão através da caridade e da humildade. E que todas as religiões na face da terra, têm como objetivo a melhoria das criaturas. E toda aquela religião que não alcançou este seu objetivo, ela faliu neste seu desiderato. Então, sem sombra de dúvida, que a religião por si só não salva, mas nos auxilia, indicando, mostrando, relembrando estes diversos caminhos que todos eles, através das religiões diversas que temos na face da terra, todos estes caminhos levam para o mesmo ponto, que é exatamente este retorno que precisamos fazer para os braços, simbolicamente falando, para os braços do nosso Pai de infinita bondade. E isto nós só conseguiremos através da prática do bem, através da prática da caridade e nos tornando humildes. E aí Emmanuel começa aqui as suas reflexões nos dizendo o seguinte: em muitos episódios,
muitos episódios constrangedores, admitimos que paciência é cruzar os braços e gemer passivamente em preguiçosa lamentação. Então prestemos atenção o que este companheiro de sabedoria, este espírito de sabedoria, nos diz que em muitos episódios da nossa vida, nós cruzamos os braços, conforme ele diz aqui, episódios constrangedores, nós admitimos que a paciência é cruzar os braços. Ah, não, eu estou tranquilo, estou pacientemente esperando, ou seja, de forma passiva, em preguiçosa lamentação. Será que isto é verdadeiramente paciência? Será que este é verdadeiramente o comportamento correto? E ainda ele acrescenta que em outros lances da nossa vida, das nossas lutas do dia a dia, com que somos defrontados por manifestações de má fé, arraiarem por dilapidações morais inomináveis, suponhamos que paciência é tudo deixar como está para ver como fica. Então aqui ele nos chama a atenção dessas duas formas, que em muitas situações nós ficamos de braços cruzados e em outras também nós ficamos ali pacientemente deixando o tempo passar, deixando o tempo passar, deixando como está para ver como irá ficar. E aí ele diz na sequência, na forma de um questionamento. Isso, porém, constará das lições da vida ou da natureza? Será que a vida e a natureza naturalmente agem desta forma, cruzando os braços, ficando ali passivamente, em preguiçosa lamentação, reclamando da vida e em outras situações, usando ali de má fé, ou quando usam de má fé para conosco, de forma paciente, esperando o tempo passar para ver como fica? Será que a natureza age desse jeito? Será que o nosso corpo físico, as células orgânicas do nosso corpo físico, será que elas agem desta forma? Prestemos atenção na resposta de Emmanuel, depois deste questionamento, onde ele nos disse, isso, porém, constará das lições da vida ou da natureza? E aí ele diz na sequência, células orgânicas, quando ocorrem acidentes ao veículo físico, estabelecem processos de defesa, trabalhando mecanicamente na preservação da saúde corpórea, enquanto isso lhes é possível. Quando nós machucamos o nosso corpo em algum lugar que está sangrando, por exemplo, células daquela região estão trabalhando de forma quase que enlouquecidas, conforme ele nos diz aqui, de forma mecânica, mas trabalhando para resolverem aquele problema e salvar a nossa vida. Então, sem sombra de dúvida que a natureza, mesmo que de forma mecânica, igual ele fala aqui das células orgânicas do nosso corpo físico, elas não ficam ali passivamente esperando o tempo passar para ver como fica. E aí ele cita ainda os vegetais, que vegetais humildes, devastados no tronco, não renunciam à capacidade de resistência e enquanto dispõem das possibilidades necessárias, regeneram os próprios tecidos, preenchendo as finalidades a que se destinam. Então aqui ele cita essas duas situações do nosso corpo físico, as células orgânicas do nosso corpo, e também o simples vegetal, que trabalha constantemente para preservar a vida. E aí ele diz na sequência que paciência não é conformismo. Paciência não é conformismo, sem sombra de dúvida, que aqui Emmanuel, mais uma vez, está corretíssimo, porque paciência não é conformismo,
é reconhecimento, paciência é reconhecimento da dificuldade existente com a disposição de afastá-la sem atitude extremista. Isto sim é paciência, é atitude constante para resolver os problemas sem chegar aos extremos. E aí ele diz que também paciência não é deserção da esfera de luta e nem choro improfícuo na hora do sofrimento. Não adianta nós sentarmos à beira do caminho e ficarmos chorando, ficarmos lamentando, esperando o tempo passar para ver se as coisas por si só solucionam aqueles problemas. É preciso que nós reconheçamos o problema, as dificuldades, mas é preciso agir. E aí ele diz na sequência: sejam como sejam os entraves e as provações, a paciência descobre o sistema de removê-los. Então aqui ele nos fala que quais sejam os problemas, se nós agirmos com paciência, mas com perseverança, nós descobriremos, por meio da paciência, o sistema ou a forma de resolvermos aquele ou aqueles problemas. E ainda ele diz que em assim nos externando, não nos referimos à complacência culposa. Então aqui ele está falando que quando ele disse aqui em relação à paciência, ele não está falando de complacência culposa que deita um sorriso blandicioso para a leviandade, fingindo ignorá-la. Reportamo-nos. Então aqui ele fala que ele, os espíritos amigos, estão se reportando à compreensão. A compreensão que identifica a situação infeliz e articula todos os meios de solucionar-lhes os problemas sem alardear superioridade. Então nós precisamos, sem sombra de dúvida, buscar constantemente a compreensão que identifica a situação infeliz e articularmos todos os meios para solucionarmos estes problemas sem nos colocarmos naquela condição de superioridade às outras criaturas. E aí ele diz na sequência ainda que a paciência no fundo, é resignação quando as injúrias sejam desferidas contra nós em particular. Então, quando as injúrias são lançadas contra nós, paciência é resignação, mas sempre que os ataques sejam dirigidos contra os interesses do bem de todos, paciência é perseverança. Então, quando é contra nós, paciência significa resignação. Agora, quando é contra os interesses de todos, o bem de todos, paciência é perseverança tranquila no esclarecimento geral, conquanto semelhante atitude às vezes nos custe sacrifícios imensos. Sem sombra de dúvida, que seja na forma de resignação, seja na forma de perseverança, agir com paciência nos custa constantemente sacrifícios imensos. E aqui não estou falando acerca de paciência para vocês. Não, de forma alguma. Todos nós precisamos de paciência. Todos nós precisamos construir em nós este patrimônio chamado paciência. Então, eu também preciso, todos nós precisamos de paciência, de resignação, de perseverança. E por último, Emmanuel traz aqui como referência de paciência Jesus. Então aqui ele nos diz da seguinte maneira, encerrando estas belíssimas reflexões acerca da paciência. Jesus, nosso guia e modelo, foi a paciência
sem limites. No entanto, embora suportasse sereno todos os golpes que lhe foram endereçados pessoalmente, preferiu aceitar a morte na cruz a ter de aplaudir o erro ou acompliciar-se com o mal. Então aqui Emmanuel nos lembra que Jesus foi a paciência sem limites, mas só que ele agiu constantemente sereno e preferiu a morte na cruz, aceitou ali passivamente a morte na cruz e enfrentou pessoalmente todos esses problemas do que ele ser cúmplice. E jamais ele foi cúmplice com o mal, jamais se acumpliciou com as atitudes equivocadas de todos nós que nos encontrávamos naquela época, principalmente naquela região onde ele trouxe para nós este belíssimo curso de paciência, de amor, de caridade verdadeira, de renúncia, de perdão e todas as virtudes que nós conhecemos e também que ainda desconhecemos. Então Jesus, sem sombra de dúvida, foi e continua sendo esta paciência sem limites para com todos nós, mas em momento algum ele deixou de agir com serenidade. No entanto, também, em momento algum, ele foi cúmplice ou se acumpliciou com atitudes equivocadas nossas aqui na Terra e continua nos ensinando, continua nos mandando constantemente, através dos seus mensageiros, esclarecimentos, como esses que estamos estudando aqui neste momento, acerca da paciência, que possamos realmente aprendermos as lições colocando em prática, porque simplesmente internalizando intelectualmente estes ensinamentos e não os praticando, de pouco adiantará. É preciso que nos esforcemos constantemente para colocarmos em prática estes ensinamentos em nossa vida. E conforme dissemos anteriormente, não estamos aqui falando para vocês. E constantemente nos encontramos aqui nesta página e em outras páginas virtuais, lembrando e relembrando estes ensinamentos de Jesus, não para vocês em especial, mas em primeiro lugar e acima de tudo, a mim mesmo, a eu mesmo que sou o mais necessitado de todos. Paz aos nossos corações e muito obrigado mais uma vez a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, por mais esta oportunidade belíssima que tivemos aqui neste momento em estudarmos juntos os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Paz conosco sempre e até breve, meus irmãos e irmãs.